Olhe para esta casa, sozinha, no topo de uma montanha esquecida pelos Alpes suíços. Ano de 1688. Ninguém nunca entrou nela. Ninguém nunca saiu. Mas às vezes, à noite, uma luz brilha, como se ela estivesse viva. O que você faria se soubesse que algo ou alguém está lá dentro, observando? Este é Elias, um homem que escolheu a solidão. Ele vive aqui, nesta fazenda nos confins da Suíça, onde o inverno nunca termina. Cuida de suas cabras, planta batatas e cenouras, e uma vez por semana, desce até a vila para vender o que colhe. Ele não fala muito, não precisa, mas algo está prestes a mudar tudo isso. E foi aí que ele viu, pela primeira vez, aquela casa, pedra sobre pedra, janelas intactas, como se alguém a tivesse construído ontem. Mas ninguém vive lá, ninguém entra, ninguém sai. Elias não sabia por quê, mas algo naquela casa parecia chamá-lo, como se ela soubesse o nome dele. Elias perguntou sobre a casa. Só uma pergunta, simples. Quem mora lá em cima? O comerciante congelou. Seus olhos desviaram, como se tivesse ouvido um nome proibido. Ninguém, ele murmurou, rápido demais. Esqueça aquela casa. Mas por que tanto medo? O que ele não estava contando? Naquela noite, Elias não dormiu. Ele viu as luzes, piscando, dançando na escuridão da montanha. E então, ele ouviu risos, risos de uma criança. Mas a vila mais próxima estava a quilômetros. E a casa? A casa estava vazia ou não estava? O que poderia estar lá em cima chamando por ele, noite após noite? Elias tomou uma decisão. Ele iria até a casa, enfrentaria o mistério. Mas ao dar o primeiro passo, ele viu pegadas, frescas, na neve intocada, pegadas que não tinham começo, nem fim, como se alguém, ou algo, tivesse andado ali e desaparecido. Quem deixou essas marcas? E por que elas pareciam estar esperando por ele? Alguns mistérios não deveriam ser desvendados, mas Elias já foi longe demais. O que ele encontrará na casa? E o que, ou quem, o encontrará primeiro? Elias estava ali, na base da montanha, a casa o encarando como um olho vivo. Ele queria respostas. Mas, e se o que ele está procurando estiver observando ele? Olhe isso, uma pegada na neve, fresca, clara, e então, puf, desaparece diante dos olhos dele, como se nunca tivesse existido. Quem, ou o que, deixou essa marca? Elias enfrentou a tempestade. O vento gritava, como se tentasse empurrá-lo para trás. Mas ele chegou. A casa estava lá, perfeita, telhado intacto, pedras polidas, como se alguém a estivesse cuidando, todos os dias. Ele tentou espiar pelas janelas, mas o vidro estava embaçado, escondendo tudo. Ou talvez, escondendo alguém. E então, ele sentiu um arrepio, como se algo do outro lado estivesse olhando de volta. Na neve, algo brilhou. Um pingente, prata pura, com um símbolo que parecia vivo, uma espiral, um olho no centro. Elias o guardou, mas seu coração disparou. Na vila, ele mostrou o pingente a Ana, uma anciã que sabia de todos os segredos da região, ou quase todos. Quando ela viu o símbolo, seus olhos se arregalaram. "Onde você achou isso?" ela perguntou, a voz tremendo. Mas antes que Elias pudesse responder, ela se virou. "Esqueça isso, esqueça tudo. Por que tanto medo? O que aquele pingente escondia?" Naquela noite, o sono traiu Elias. Nos seus sonhos, uma criança ria, uma risada que gelava o sangue, e uma voz, sussurrando seu nome. Elias, Elias. Ele acordou, o coração na garganta. Mas o pior ainda estava por vir. Na porta da sua própria casa, algo novo. Um desenho, cravado na madeira. O mesmo símbolo do pingente. A espiral. O olho. Como chegou ali? Quem esteve na fazenda enquanto ele dormia? E por quê? Ele sentia que já tinha visto aquele símbolo antes. Elias não aguentava mais. Ele precisava saber. Subiu a montanha novamente, a lanterna tremendo em suas mãos. A casa estava lá, esperando por ele. Mas algo mudou. A porta estava entreaberta. Uma luz dourada vazava lá de dentro, quente, viva, chamando. Ele queria correr, queria gritar, mas seus pés o levaram para frente. O que estava atrás daquela porta? E por quê? Ele sentia que já esteve lá antes. Alguns segredos são como armadilhas. Quanto mais você se aproxima, mais eles te prendem. Elias está a um passo do desconhecido. Mas e se ele não estiver sozinho lá dentro? O que você acha que ele vai encontrar? E o que vai encontrar ele? Elias cruzou o limiar. A casa o engoliu. A luz dourada banhava tudo, mas não trazia calor. Apenas medo. Às vezes, a verdade é mais perigosa do que o mistério. Ele estava dentro, mas estaria sozinho. Olhe ao redor.
Móveis antigos, intocados, velas acesas, como se alguém tivesse acabado de sair. Mas onde estavam? E por quê? Ele sentia que a casa sabia que ele estava ali. Então, ele encontrou um diário, escondido, como se estivesse esperando por ele. Palavras rabiscadas, febris. O guardião da montanha deve protegê-la. O ritual não pode falhar. Mas proteger o quê? Quem? Elias leu, linha após linha, sobre um segredo enterrado nas montanhas. Algo preso, algo vivo. Cada palavra parecia apertar seu peito. O que essa casa estava escondendo? E por quê? Ele sentia que já conhecia aquelas palavras. De volta à vila, Elias exigiu respostas. Ana, a anciã, finalmente cedeu. Essa casa, ela sussurrou, pertencia a uma família. Desapareceram há 30 anos. Um acidente, dizem. Mas seus olhos diziam mais. Rumores, sussurros na vila, um culto, uma entidade nas montanhas. Algo que aquela família venerava, ou temia. Ana parou, o rosto pálido. Não volte lá, Elias, ela implorou. Mas por quê? O que ela sabia que não contava? E então, ele viu. Uma pintura, uma criança, os mesmos olhos, o mesmo rosto. Era ele. Mas não podia ser. Elias não lembrava de sua infância. Não antes da vila. E ali, na mão da criança, o pingente, a espiral, o olho. Seu coração disparou. Quem era ele, afinal? Como aquela pintura estava ali? E por quê? Ele sentia que a casa estava sussurrando seu nome. E então, ele ouviu. Uma voz, infantil, clara. Elias, Elias, chamando-o. Não era um sonho, não era imaginação. Estava dentro da casa, com ele. Ele correu para a porta, mas... Bam! Ela se fechou, sozinha. A luz dourada pulsava, como um coração batendo. Elias estava preso, dentro da casa que ninguém entrava. E agora, algo estava vindo. O que era aquela voz? E por quê? Ela sabia o nome dele. Alguns segredos são como portas trancadas. Você pode abri-los, mas nunca sabe o que está do outro lado. Elias está preso. A casa o escolheu. Mas por quê? E quem, ou o que, está chamando por ele? Você acha que ele vai escapar? Ou já é tarde demais? Elias estava preso. A casa o segurava, como garras de pedra. A luz dourada pulsava, viva, sufocante. Alguns segredos nunca deveriam ser descobertos, mas ele já tinha ido longe demais. A casa sabia, e agora, algo estava vindo. Você já sentiu um vazio no estômago, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar? Elias sentia, e ele sabia, não estava sozinho. Então, ele encontrou uma porta, escondida, como um segredo enterrado. Desceu ao porão, onde a luz mal tocava. As paredes, cobertas, espirais, olhos, centenas deles, observando. E no centro, um espelho. Mas o reflexo não era dele, uma criança. Ele, rindo, com olhos que não piscavam. Elias queria gritar, correr, mas seus pés estavam presos. O que era aquilo? E por que parecia tão familiar? O diário contou a verdade. Elias não era apenas Elias. Ele era o último de uma família que viveu naquela casa. Há 30 anos, um ritual, um acidente. Eles tentaram prender algo, uma entidade, viva nas montanhas, mas falharam. Elias, ainda criança, foi levado da vila. Esquecido, escondido. Mas a casa nunca esqueceu. Ela o trouxe de volta, como isca, para libertá-la. Ele era a chave, e agora estava preso na fechadura. A casa estava viva. Portas batiam. Corredores se contorciam, como se quisessem engoli-lo. E então ele viu uma sombra, olhos brilhantes, cortando a escuridão. A entidade. Ela o queria. Os risos, as luzes, as pegadas. Tudo era ela, manipulando, atraindo. Elias correu, mas a casa não deixava. O pingente queimava em sua mão. Seria sua salvação ou sua ruína? Elias lutou. No porão, enfrentou a sombra. O pingente brilhou, quente, vivo. Um amuleto. A última proteção da família. Ele gritou as palavras do diário, palavras que não sabia que conhecia. A sombra recuou, uivando. O porão selado. A casa tremeu, como se gritasse. Elias correu, caiu na neve, livre. Ou, será que não? Quando o sol nasceu, a casa tinha sumido. Apenas um vazio na montanha, como se nunca tivesse existido. Elias voltou à vila, mas não era o mesmo. O pingente, agora frio, pesava em seu bolso. A casa tinha sumido, mas os risos voltaram, sussurrando, chamando. Ele olhou para a montanha, agora vazia. Ou não estava? E se o verdadeiro monstro nunca esteve na casa, mas dentro dele? O que você acha?
Elias está salvo? Ou ele trouxe algo com ele? Chegamos ao fim. Ou será que não? O que está dentro de Elias? A casa sumiu, mas o mistério continua. Conta pra gente nos comentários. Você acha que ele está possuído? A entidade escapou? Deixe sua teoria, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder o que vem por aí. O próximo mistério pode ser ainda mais sombrio.